o peso que Francisco não conseguia carregar sozinho. Francisco sempre foi um homem trabalhador. Desde jovem aprendeu com o pai que o suor da testa era o único caminho para sustentar a família. Casou-se cedo com Maria, uma mulher de fé quietinha, mas firme, e juntos criaram 3 filhos em um bairro simples de São Paulo. Por anos, Francisco se dividiu entre 2 empregos, de dia na construção civil, à noite como vigia em um galpão. O dinheiro era pouco, mas dava para pagar as contas e colocar comida na mesa. Até que de repente tudo desmoronou. Foi numa sexta-feira, depois de mais uma semana exaustiva, que o patrão da construção o chamou no cantinho do canteiro. Francisco, a firma tá cortando custos. Você é dos mais antigos, mas não dá mais. As palavras do homem soaram como um tiro. Na mesma semana, o dono do galpão avisou que ia contratar um serviço terceirizado para a vigilância. Em menos de 48 horas, Francisco estava sem nenhum emprego, com 3 filhos para criar e um aluguel atrasado. Os dias seguintes foram um turbilhão de humilhação. Francisco bateu em todas as portas. Pedreiros que conhecia, donos de mercadinho, até o velho Seixas, que às vezes precisava de ajuda na oficina. Todos diziam a mesma coisa: quando melhorar, eu chamo. Mas as semanas passavam, e o quando melhorar não chegava. Maria tentava animá-lo, falando de Deus, da providência, mas Francisco só respondia com um grunhido. Ele não tinha tempo para orações. Precisava de dinheiro, não de palavras. Até que uma tarde, enquanto caminhava sem rumo pelo bairro, passou em frente a um prédio simples, de paredes brancas e uma placa discreta: Congregação Cristã no Brasil. Não era a primeira vez que via aquele lugar. Às vezes, aos domingos, ouvia os cânticos vindo de dentro, vozes unidas, sem acompanhamento de instrumentos, só a melodia pura saindo das gargantas dos fiéis. Mas nunca tinha entrado. Até aquele dia. Dentro, o que viu o deixou paralisado. Não havia altares chamativos, nem pastores com ternos caros, nem telões com mensagens de autoajuda. Era um salão amplo, com bancos de madeira enfileirados, e um grupo de pessoas vestidas com simplicidade, homens de camisa social e calça comprida, mulheres com saias longas e cabelos presos. No fundo, um ancião de cabelos brancos e voz serena dirigia a reunião. Não havia sermões inflamados, apenas leituras bíblicas e hinos cantados com uma devoção que Francisco nunca tinha visto. Ele se sentou no último banco, envergonhado, enquanto os irmãos cantavam: Louvai a Deus, que nos dá força, que nos guia com seu amor. As palavras o atingiram como um soco no peito. Quando chegou a hora dos testemunhos, uma irmã se levantou e contou como Deus a livrara de uma doença depois que os anciãos oraram por ela. Outro irmão falou da filha que se afastara, mas voltará para casa após meses de jejum e súplicas. Francisco sentiu algo estranho, uma mistura de esperança e medo. Será que aquilo era real? Depois da reunião, o ancião se aproximou. Não com aquele sorriso forçado de quem quer converter, mas com um olhar que parecia enxergar a dor dele. Irmão, tudo bem? Você é novo por aqui. Eu só passei para ver, gaguejou Francisco. Fique à vontade. Se precisar de algo, estamos aqui. Não houve pressão. Não houve julgamento. Só uma porta aberta. Nos dias seguintes, Francisco voltou. Não sabia explicar por quê. Talvez fosse a paz daquele lugar. Talvez fosse a forma como os irmãos se tratavam. Não com hipocrisia, mas com uma bondade sincera. Um dia depois do culto, uma irmã chamada Dona Rosa o chamou. Irmão Francisco, você parece carregar um fardo pesado. Quer que oremos por você? Não sei, irmã. Ele baixou a cabeça. Minha vida tá ruim. Perdi tudo. Então é justamente por isso que deve buscar a Deus. Ele não desampara os seus. Francisco chorou. Não conseguia se lembrar da última vez que tinha feito isso. Naquela noite, os anciãos impuseram as mãos sobre ele e oraram. Não foram palavras bonitas ou poéticas, mas súplicas simples, cheias de fé. Senhor, olha para este teu servo. Dá-lhe força. Abre um caminho. Dias depois, enquanto Francisco saía de mais uma reunião, um homem que ele não conhecia se aproximou. Você é o Francisco, não é? O pedreiro? Sou, ele respondeu, desconfiado. Meu nome é João. Tenho uma obra pequena, uma reforma num sobrado. Preciso de alguém de confiança. Você topa? Francisco quase caiu para trás. Não era um emprego dos sonhos, mas era um começo. E o mais surpreendente, João era irmão da congregação. Soube do desemprego de Francisco pelas orações e resolveu oferecer a oportunidade. Mas o milagre não parou por aí. Uma semana depois, enquanto Francisco trabalhava na reforma, o dono do galpão, onde ele era vigia, apareceu no canteiro. Com vergonha, o homem confessou. Francisco, eu errei. O serviço terceirizado não prestou. Se você quiser voltar, o emprego é seu.
Naquela noite em casa, Maria abraçou o marido chorando. Não era a riqueza que tinham alcançado, mas a certeza de que não estavam sozinhos. O verdadeiro milagre, porém, aconteceu no coração de Francisco. Ele que antes só pensava em dinheiro, agora entendia que a verdadeira segurança não vinha dos empregos, mas da mão de Deus. Quando foi batizado nas águas, mergulhando naquelas águas que simbolizavam uma nova vida, sentiu que um peso imenso tinha saído de suas costas. E na primeira Santa Ceia que participou, ao segurar o pão e o vinho, entendeu: aquele era o Deus que nunca o abandonara, mesmo quando ele próprio tinha se afastado. Anos depois, Francisco se tornou um dos irmãos mais ativos da congregação. Não por obrigação, mas por gratidão. Sempre que um novo irmão chegava com o coração partido, ele se aproximava e dizia: eu já estive onde você está. Mas Deus não desampara. Ele só espera que a gente confie. E assim, entre hinos cantados à capela, orações fervorosas e a simplicidade daquele povo, Francisco aprendeu a lição mais importante: a dependência não é de emprego, nem de homens, mas daquele que sustenta todas as coisas. E isso nenhum desemprego jamais poderia tirar dele. Um dia, enquanto ajudava na limpeza do salão da igreja, Francisco ouviu um choro abafado vindo do banheiro dos homens. Era um jovem chamado Lucas, recém-chegado à congregação, com as mãos trêmulas e os olhos vermelhos. Ao se aproximar, viu que ele segurava um papel amassado, uma carta de demissão. Irmão, eu não aguento mais, Lucas confessou, a voz quebrada. Perdi o emprego, minha esposa está grávida e não tenho nem como pagar o aluguel. Já orei tanto, mas parece que Deus não me ouve. Francisco se sentou ao lado dele no banco de madeira frio e colocou a mão em seu ombro, como alguém que já tinha estado naquele mesmo lugar. Eu também achei que Deus não me ouvia. Até o dia em que entendi que Ele não tira o problema, mas nos dá força para passar por ele. E às vezes, irmãos, a resposta vem de um jeito que a gente nem imagina. Naquela mesma semana, durante o culto de quarta-feira, o pastor fez um anúncio inesperado. Um irmão da congregação, dono de uma pequena padaria, estava precisando de um ajudante de confiança. Não era um salário alto, mas era um começo. Francisco olhou para Lucas, que estava parado no fundo do salão, de braços cruzados, como se já tivesse desistido de tudo. Com um gesto discreto, chamou-o para a frente. Pastor, o irmão Lucas aqui tem experiência com pão. Trabalhou numa panificadora antes. Mentiu Francisco, sabendo que, na verdade, Lucas nunca tinha mexido com farinha na vida. Mas ele precisava de uma chance. O pastor olhou para Lucas com um sorriso. Então está decidido. Amanhã você começa. Lucas saiu do culto atordoado, como se tivesse acordado de um sonho. Naquela noite, enquanto arrumava suas poucas roupas para o novo trabalho, sua esposa, que até então só tinha visto lágrimas, perguntou incrédula: como isso aconteceu? Lucas apenas balançou a cabeça, sem palavras. Mas no fundo, ele sabia. No primeiro dia na padaria, Lucas queimou primeiro fornada de pães, derrubou um saco de farinha e quase cortou o dedo na máquina de fatiar. O dono, irmão Antônio, apenas riu e disse: todo mundo começa assim. O importante é não desistir. E Lucas não desistiu. Com o tempo aprendeu o ofício. Aos poucos, o cheiro de pão quente se misturava ao alívio em seu coração. Sua esposa teve um menino saudável e no dia do batizado, Lucas seguiu o exemplo de Francisco. Colocou o filho nos braços e prometeu a Deus que, não importasse o que viesse pela frente, nunca mais duvidaria. Anos depois, foi Lucas quem estendeu a mão para outro irmão desempregado, repetindo as mesmas palavras que um dia tinha ouvido: eu já estive onde você está. Mas Deus não desampara. E assim como um rio que não cessa de fluir, a graça de Deus seguia transformando vidas naquela pequena congregação. Não com milagres estrondosos, mas com pães que não faltavam, portas que se abriam no momento certo e irmãos que, como Francisco, tinham aprendido que a maior riqueza não estava no que se tinha, mas em quem o sustentava. Porque ali, entre hinos simples e orações sinceras, eles tinham descoberto a verdade mais profunda: Deus não muda as circunstâncias para nos abençoar. Ele nos muda dentro das circunstâncias. E isso nenhum desemprego, nenhuma crise, nenhuma noite de choro poderia tirar deles. A vida de Lucas e de sua família continuou sendo um testemunho vivo daquele amor que não desiste. Os anos passaram, e o que antes era um pequeno comércio de pães se tornou uma padaria que empregava vários irmãos da congregação. Não era um negócio grandioso, mas era suficiente. E o mais importante, era abençoado. Toda manhã, antes de abrir as portas, Lucas e sua esposa se reuniam com os funcionários para uma rápida oração. Não eram palavras bonitas ou elaboradas, mas um coração agradecido que reconhecia: Senhor, tudo isso é teu. Nós só somos os teus servos.
Um dia, chegou até a padaria um jovem chamado Mateus. Magro, com olheiras fundas e roupas surradas, ele pediu um pão e um copo d'água. Lucas o observou com atenção enquanto atendia a outros clientes, e algo em seu olhar o incomodou. Não era apenas fome de comida, mas uma fome maior, daquelas que só o amor de Deus pode saciar. Quando a loja esvaziou, Lucas se aproximou e ofereceu um café. Você é daqui, irmão? Mateus abaixou a cabeça, envergonhado. Não, irmão. Cheguei há pouco. Vim de longe, procurando trabalho. Mas até agora, nada. Lucas não precisou ouvir mais. Ele já tinha visto aquele mesmo desespero no espelho, anos atrás. Sem pensar duas vezes, estendeu a mão. Se você quiser, pode começar amanhã mesmo. Não pago muito, mas tem comida e um canto para dormir nos fundos. E tem mais, aqui você vai encontrar uma família. Mateus olhou para aquela mão estendida como se fosse um milagre. E de certo modo era. Porque naquela padaria simples, entre o cheiro de pão quente e o som dos hinos que vinham da rádio, ele iria descobrir que Deus não apenas dá o pão de cada dia, mas também restaura a dignidade de quem a perdeu. No domingo seguinte, Mateus estava sentado nos bancos da congregação cristã no Brasil, ouvindo o mesmo corinho que um dia tinha consolado Lucas. Deus é fiel, Deus é bom, todo dia derrama o seu amor. Ele não entendia ainda todas as doutrinas, não sabia decorar os versículos, mas uma coisa ele já sabia, ali, entre aqueles irmãos, ele não estava sozinho. E assim como uma semente que cai em boa terra, Mateus começou a crescer. Não foi fácil. Havia noites em que a saudade da família doía, dias em que o cansaço do trabalho pesava. Mas toda vez que ele pensava em desistir, um irmão chegava com uma palavra certa, um abraço apertado ou até mesmo um simples "vem, vamos orar". Porque na CCB, eles tinham aprendido que a fé não é só para os momentos de glória, mas principalmente para os vales escuros. Com o tempo, Mateus também se tornou um instrumento nas mãos de Deus. Um dia, enquanto entregava pães em um bairro distante, ele encontrou um menino chorando na calçada. A mãe do garoto tinha falecido e o pai, alcoólatra, não conseguia cuidar dele. Mateus não teve dúvidas, levou o menino para a padaria e dali para a igreja. Hoje, aquele garoto, agora um jovem, é um dos obreiros mais dedicados da congregação, e seu sorriso é a prova viva de que Deus usa as mãos dos homens para fazer milagres. E assim, a história se repetia. Não com trovões ou sinais no céu, mas com pães compartilhados, portas abertas e corações que, mesmo quebrados, encontravam consolo no colo do Pai. Porque na CCB, eles não pregavam apenas sobre milagres, eles viviam milagres. Não os milagres que o mundo espera cheios de espetáculo, mas aqueles que mudam uma vida por vez, que secam uma lágrima, que dão esperança onde só havia desespero. E toda vez que Lucas olhava para trás, ele via não apenas uma padaria que cresceu, mas um exército de vidas que, como ele, tinham sido tiradas do lixo para se tornarem vasos de honra. Porque ali, entre aquelas quatro paredes simples, eles tinham entendido a maior verdade. Deus não precisa de grandes coisas para fazer maravilhas. Ele só precisa de um coração disposto a dizer "eis-me aqui", e de uma igreja que, mesmo pequena, seja fiel. E foi assim, entre o cheiro de pão quente e os cânticos que subiam ao céu nas madrugadas de oração, que Lucas começou a perceber algo ainda maior acontecendo. Não era só a padaria que prosperava, era a própria cidade que parecia estar mudando. As pessoas que antes passavam correndo pela porta da CCB, agora paravam, olhavam para dentro e aos poucos entravam. Não por curiosidade, mas porque viam algo diferente ali, rostos iluminados, mãos estendidas, um amor que não julgava. Um dia, uma mulher chamada Marisa apareceu na padaria com os olhos inchados de chorar. Tinha acabado de perder o emprego e não sabia como ia alimentar os 3 filhos. Sem dizer nada, Lucas pegou um saco de pães, colocou dentro 2 pacotes de bolachas que tinha feito no dia anterior e ainda acrescentou um bilhete com um versículo. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te sustentará. Salmos 55, 22. Quando Marisa abriu o saco em casa, não só encontrou comida, mas sentiu algo que há muito não experimentava: paz. Na semana seguinte, ela estava sentada nos bancos da CCB, com as crianças ao lado, ouvindo pela primeira vez que Deus não a tinha abandonado. Mas o milagre que mais marcou Lucas não foi com um estranho, e sim com alguém que ele amava profundamente, seu pai. Anos antes, quando a família ainda morava na favela, seu pai era um homem amargurado, viciado em álcool, que mal olhava nos olhos dos filhos. Mesmo depois que Lucas se converteu, o velho senhor resistia. Essa história de igreja não é para mim, dizia, virando o rosto toda vez que o filho tentava convidá-lo. Até que uma noite, depois de um derrame que quase o levou, ele acordou no hospital com uma dor no peito que não era física, era vazio.
e pela primeira vez pediu: leva-me para esse lugar onde você diz que Deus está. Lucas não perdeu tempo. Naquela mesma semana seu pai entrou arrastando os pés na CCB, com as mãos trêmulas e o coração pesado. Não falou com ninguém, só sentou no fundo. Mas quando o coro começou a cantar Deus de impossíveis, faz em mim o impossível, algo dentro dele se quebrou. As lágrimas começaram a cair sem controle, e quando o pastor fez o apelo, ele se levantou sozinho, sem ajuda, com as pernas ainda fracas, mas com uma força nova na alma. Naquela noite, o homem que todos achavam perdido renasceu. E não foi um milagre instantâneo. A recuperação foi lenta, com recaídas e lutas, mas desta vez ele não estava sozinho. Tinha uma igreja que orava por ele, um filho que não desistia e, acima de tudo, um Deus que o havia tirado da vala para colocá-lo em um caminho de restauração. Anos depois, quem passasse pela padaria Pão da Vida, agora com uma filial e dezenas de funcionários, muitos deles ex-dependentes químicos ou pessoas que a sociedade havia descartado, veria um senhor de cabelos brancos atrás do balcão, sorrindo enquanto atendia aos clientes. Era o pai de Lucas, que trocara a garrafa por um avental e todas as manhãs, antes de abrir as portas, reunia a equipe para uma rápida oração. Deus não só me deu uma segunda chance, ele gostava de dizer, ele me deu uma vida que eu nem sonhava que merecia. E assim, a história de Lucas e daquela pequena CCB se multiplicava. Porque milagres, eles aprenderam, não são só coisas grandiosas que acontecem de repente. Às vezes, são sementes plantadas no silêncio, regadas com lágrimas e colhidas com paciência. São mãos que se estendem quando todas as outras se fecharam. São portas que se abrem quando o mundo já tinha dado as costas. São vidas que, contra todas as probabilidades, florescem, não por mérito próprio, mas porque alguém em algum lugar acreditou que Deus ainda faz o impossível. E eles continuavam acreditando. Todos os dias. Um ano depois da reabertura da padaria, Lucas recebeu uma visita inesperada. Era o mesmo homem que anos antes lhe havia oferecido um emprego quando ele ainda dormia nas ruas. O senhor, agora aposentado, entrou com os olhos brilhantes e um embrulho nas mãos. Lembrei de você esses dias, Lucas. Vi sua história no jornal da igreja e pensei, esse moço não era aquele que eu encontrei tremendo de frio atrás da minha loja? Ele sorriu, colocando o pacote sobre o balcão. Trouxe uma coisa para você. Dentro do embrulho havia uma Bíblia desgastada com anotações nas margens. O homem explicou que era a mesma que usava quando o encontrou pela primeira vez e que desde então havia orado por ele todas as noites. Eu não sabia se você ia sobreviver, mas Deus sabia. E olha só no que você se tornou, disse com a voz embargada. Agora, essa Bíblia é sua. Para você lembrar que quando a gente acha que está sozinho, ele está lá, escrevendo a nossa história. Lucas segurou o livro com as mãos trêmulas. Não eram só as palavras que o emocionavam, mas a certeza de que em cada página havia uma promessa cumprida. Naquela noite, ao chegar em casa, ele abriu a Bíblia aleatoriamente e seus olhos caíram em Jeremias 29:11, porque eu bem sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Ele chorou, não de tristeza, mas de gratidão, porque agora entendia. Deus não só o tinha tirado das ruas, como o havia colocado exatamente onde precisava estar, não apenas para ser abençoado, mas para abençoar. E foi assim que alguns meses depois a padaria virou mais do que um negócio. Lucas e a irmã Maria, com o apoio da CCB, começaram a oferecer cursos gratuitos de panificação para jovens em situação de vulnerabilidade. Se Deus me deu uma segunda chance, por que não ajudar outros a terem a deles? Dizia ele aos novos alunos, muitos deles com histórias tão difíceis quanto a sua. Um desses jovens era o Tiago, de 17 anos, que havia sido abandonado pela família e vivia em um abrigo. No primeiro dia de aula, ele chegou desconfiado, de braços cruzados, como se esperasse mais uma decepção. Mas quando Lucas colocou farinha em suas mãos e ensinou-o a sovar o pão, algo mudou. Isso aqui não é só massa, não, meu filho, Lucas disse, enquanto Tiago tentava dar forma ao seu primeiro pãozinho. Isso aqui é esperança. Cada vez que você amassar, lembre, Deus pode transformar até o que parece sem jeito em algo bom. No final do curso, Tiago não só havia aprendido uma profissão como também havia aceitado Jesus em uma reunião na CCB. Na formatura, ele segurou seu diploma com lágrimas nos olhos e abraçou Lucas forte. Obrigado por não desistir de mim, sussurrou. E Lucas, com os olhos úmidos, respondeu, eu também não desisti porque alguém não desistiu de mim primeiro. A notícia dos cursos se espalhou, e logo a pequena padaria virou um ponto de referência na cidade.
Pessoas de outras igrejas, até de outras denominações, começaram a doar ingredientes e equipamentos. A irmã Maria, sempre prática, organizou uma rede de voluntários para distribuir pães aos moradores de rua, exatamente como Lucas um dia fora. A gente não pode mudar o mundo todo, ela dizia, mas pode mudar o mundo de alguém. E assim, a história de Lucas, que começou com um pão roubado e um coração quebrado, se transformou em centenas de outras histórias. Histórias de perdão, de recomeço, de mãos que antes vazias, agora seguravam não só pães, mas também sonhos. Porque na CCB, eles tinham aprendido que milagres não são apenas coisas que acontecem com a gente. São coisas que acontecem por meio da gente. Quando a gente deixa Deus usar nossas mãos, nosso tempo, nosso pão, Ele multiplica. Não como mágica, mas como amor. E amor, eles sabiam, é a única coisa que nunca acaba. O milagre completo. Anos depois, na mesma praça onde Lucas roubara aquele pão, um menino de olhos brilhantes e roupas remendadas observava a fila de pessoas recebendo comida. Ele hesitou com as mãos trêmulas até que uma voz suave o chamou: "Vem, filho, aqui tem lugar para você." Era Lucas, agora um dos coordenadores do projeto, que lhe estendeu um pão ainda quente, com um sorriso que carregava a memória de quem já esteve no mesmo lugar. O menino olhou para o pão, depois para Lucas e perguntou: "Isso é de graça mesmo?" Lucas se agachou, ficando no nível dos olhos dele, e respondeu: "Não só o pão. A vida também pode ser, se a gente deixar." Aquela frase, simples e verdadeira, ecoou no coração do garoto como uma promessa. Com o tempo, o projeto cresceu. O que começou com alguns pães se tornou uma rede de acolhimento, cursos profissionalizantes, abrigos temporários e, acima de tudo, um lugar onde pessoas como Lucas podiam dizer: "Eu também já estive lá. E olha só onde cheguei." O milagre não era só o alimento, era a restauração de dignidades, a quebra de ciclos de dor, a prova de que uma escolha pode mudar tudo. Reflexão final. Às vezes pensamos que milagres são relâmpagos no céu ou curas instantâneas. Mas os verdadeiros milagres são silenciosos, são as mãos que se estendem quando todas as outras se fecham. São os corações que, mesmo feridos, escolhem amar. Lucas roubou um pão e encontrou um propósito. A irmã Maria viu fome e criou esperança. E Deus? Ele só precisou que eles dissessem sim, não para mudar o mundo inteiro, mas para mudar um mundo de cada vez. Lição de vida. O milagre não está em esperar que algo caia do céu, mas em ser a resposta que alguém está esperando. Um pão, um abraço, uma segunda chance. O amor sempre começa pequeno, mas nunca termina. Porque no fim a maior multiplicação não é a dos pães, mas a da bondade que, uma vez plantada, nunca mais para de crescer.